Olá, boa noite. Boa noite. A Assembleia Geral dos Bispos elege novos nomes para as comissões da CNBB. Nossa equipe atualiza os temas tratados nas reuniões desta terça-feira. Comissão para a Juventude fala sobre a Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá em agosto em Lisboa. Informação animadora para quem deseja empreender na área de alimentos. Negócios do setor de alimentação cresceram mais de 15% em 2022. Relatório da ONU apresenta perspectivas demográficas de Índia e China. Regulamentação das redes sociais pode ser votada esta semana. Jogos Paralímpicos. Em São Paulo, inscrições abertas para a primeira etapa regional das competições. E nesse dia dedicado a São Marcos Evangelista, vamos conhecer a Basílica em Roma, identificada como local de suas primeiras pregações. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. Missão foi o tema principal da 5ª coletiva de imprensa da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que acontece em Aparecida, interior de São Paulo. Hoje, 3 membros do episcopado partilharam realidades acerca do assunto, incluindo um projeto que promove comunhão e partilha entre seminaristas do país. No mês de novembro, os católicos brasileiros têm encontro marcado em Manaus, cidade-sede do Congresso Missionário Nacional. E esse congresso tem como tema Ide da igreja local aos confins do mundo e o lema Corações ardentes, pés a caminho. Segundo a organização, a escolha da região amazônica tem a intenção de descobrir novos caminhos de atuação missionária, a partir do conceito de igreja em saída do Papa Francisco. É notório um crescimento da consciência missionária. Mas quando a gente toca, dizemos, o olho no aspecto, dizemos, da missão ad gentes, que nós falamos, além fronteiras, o abrir-se para o mundo, ainda carecemos de maior zelo e compromisso. Outro tema abordado com jornalistas foi a importância do Programa Missionário Nacional, semente que aponta para maior comunhão, segundo o episcopado. O Brasil, ele tem tantas iniciativas missionárias, tantas forças missionárias. Então é importante que nós tenhamos um fio condutor de tudo isso, para que possamos assim criar cada vez mais e crescermos cada vez mais em comunhão missionária. Para que a missão da igreja continue sendo bem executada, a CNBB conta com o projeto Comunhão e Partilha. Dioceses com menos recursos são amparadas por outras com melhores condições financeiras, garantindo a formação dos seminaristas em todo o país. No momento, nós temos 323 seminaristas sustentados por este projeto, de 42 dioceses diferentes. E o repasse mensal, então, de R$ 381.096. As dioceses que recebem o auxílio são divididas em 3 grupos. O grupo A reúne dioceses que possuem renda de até R$ 15.000. Estas recebem 2 salários mínimos por seminarista. No grupo B estão dioceses com renda mensal de até R$ 25.000 e o grupo C é formado pelas igrejas particulares com renda de até R$ 35.000. São 10, 12 anos de projeto já. Já começamos a ordenar padres que nascem, essas ordenações, destas colaborações da Igreja do Brasil. O 7º dia de Assembleia do Episcopado Brasileiro foi marcado pela eleição da nova presidência da CNBB. O novo primeiro vice-presidente será Dom João Justino, arcebispo de Goiânia e atual presidente da Comissão Episcopal para a Cultura e Educação. Coloco-me à inteira disposição de continuar servindo a Igreja do Brasil, agora com essa nova missão, confiando, sobretudo, na bondade de Deus e na bondade dos irmãos e das irmãs. Dom Paulo Jackson, bispo de Garanhuns, em Pernambuco, foi eleito o segundo vice-presidente. Eu aceitei, primeiro porque acredito que a tarefa principal, a tarefa precípua da Conferência Episcopal é evangelizar.
Para secretário-geral, Dom Ricardo Reppers, bispo de Rio Grande, no estado gaúcho, e atual presidente da Comissão Episcopal para a Vida e Família. Então, eu estou à disposição da presidência que assume e à disposição de todos os bispos do Brasil para exercermos esta importante tarefa. Esse cargo traz futuras mudanças. Realmente há uma necessidade agora de deixar a Diocese do Rio Grande e vir trabalhar em Brasília. Mas este processo cabe agora à nunciatura. A nova presidência assume os trabalhos da CNBB pelos próximos 4 anos. Ontem, Dom Jaime Spengler foi eleito para suceder Dom Valmor Oliveira Azevedo. A votação é separada para cada cargo. A escolha é feita em até 13 escrutínios, como estabelece o Estatuto da CNBB. Para ser eleito, é preciso atingir 2/3 dos votos no primeiro ou no segundo escrutínio. Caso não alcance esse número, há uma terceira votação entre os 2 mais citados, sendo eleito aquele que tiver maioria absoluta. Ao final da manhã, começaram as votações para as comissões episcopais. O arcebispo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Dom Leomar Antônio Brustolin, é o novo presidente da Comissão Episcopal Pastoral para Animação Bíblico-Catequética. Espero poder colaborar com a minha experiência, com a minha forma também de perceber a realidade e o desafio de iniciar na fé, formar discípulos missionários. Dom Maurício da Silva, bispo de Rondonópolis, Guiratinga, no Mato Grosso, presidirá a Comissão Episcopal para a Ação Missionária e a Cooperação Intereclesial. Assumo como um desafio também de ação missionária e recordando sempre uma convicção que tenho, que a missão é de Deus, a missão não é nossa. As votações para as outras 10 comissões continuam amanhã. O projeto de lei que estabelece regras para o funcionamento das redes sociais no país pode ser votado ainda esta semana. Vamos então a Brasília, chamar Ronaldo da Silva, que tem mais informações sobre esse assunto. Boa noite, Ronaldo. Para você também, muito boa noite a todos aí no estúdio e também aqueles que agora de casa nos acompanham. Olha, a proposta penaliza também as empresas que não impedirem a divulgação de conteúdos considerados falsos. O texto ficou conhecido como PL das Fake News. Um pedido de urgência para apreciação do texto deve ser votado nesta quarta-feira. Entre as principais regras propostas pelo texto estão a responsabilização solidária de postagens criminosas feitas por usuários, a retirada de conteúdos violentos, maior transparência nos algoritmos das empresas e a punição com prisão de pessoas que realizarem postagens consideradas mentirosas. A regulamentação das redes sociais está em discussão no Congresso há 3 anos. A aprovada no Senado ganhou força após os recentes ataques promovidos contra escolas divulgados nas redes sociais. Mas, na Câmara, sofreu alterações. Uma legislação apressada pode piorar o funcionamento da internet, cercear direitos fundamentais, favorecer determinados grupos ou setores da economia. Grupos contrários ao texto argumentam que o projeto pode impedir a liberdade de expressão, censurar opiniões e posicionamentos políticos. Os parlamentares querem mais tempo para debater o projeto em uma comissão especial. O pessoal chama de PL das Fake News, como se fosse um combate à desinformação, mas na verdade o que eles querem é censurar mesmo. Esse PL, ele tem uma série de problemas e a gente tem que impedir a urgência. O líder do governo na Câmara disse que houve muito tempo para debate sobre o tema e que o texto precisa ser votado ainda nesta semana. A comissão especial já foi apresentada em questão de ordem, o presidente já indeferiu. A matéria há 3 anos está pronta para ir para o plenário. Quem for contra, é contra. Quem for a favor, é a favor. Na reunião de líderes do governo, na manhã desta terça-feira, houve consenso para a votação da urgência ainda hoje e a análise no plenário amanhã. E a Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Nada Fica Oculto. Com a ação, os agentes querem impedir crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes.
Investigações iniciadas pelo Grupo Especial de Repressão ao Abuso Sexual Infanto-Juvenil da Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília mostraram que uma pessoa teria armazenado na conta de e-mail e também compartilhado nas redes sociais diversas fotografias com conteúdo pornográfico infantil. A averiguação foi realizada com cooperação internacional necessária na condução de casos investigativos de crimes cibernéticos de atribuição da Polícia Federal. Até o momento, o ato é considerado crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente por constatar o armazenamento, disponibilização ou publicação de cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Em caso de condenação, o crime prevê mais de 10 anos de reclusão e multa. Aline Campelo, de Brasília, para o Canção Nova Notícias. Ainda em viagem a Portugal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou hoje no parlamento português, sob aplausos e protestos de parlamentares. Deputados seguravam cartazes com frases como "lugar de ladrão é na prisão" e "chega de corrupção". Durante o discurso, fez críticas à taxa de juros e falou da proteção ao meio ambiente, transição energética, enfrentamento à crise climática, desenvolvimento sustentável, racismo e violência de gênero. Estamos de volta e para atualizar as informações sobre o projeto de lei das fake news, matéria que você viu aqui agora há pouco e que vem sendo discutida no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou hoje que os líderes chegaram a um acordo de procedimentos para a votação da proposta. A repórter Camila Castro atualiza as informações sobre as alterações. Boa noite, Camila. Boa noite, Yara. Boa noite a todos também que estão nos acompanhando. Muitas reuniões aconteceram ao longo do dia para tratar do projeto de lei das fake news. No final da tarde, durante uma reunião de líderes, ficou acordado que ainda hoje será votado apenas o requerimento de urgência. Já o mérito da proposta ficou para terça-feira que vem. Assim, então, os parlamentares terão mais uma semana para fazer alterações no texto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o ponto de maior resistência do texto do relator, que é o deputado Orlando Silva, é a criação de uma entidade autônoma pelo Poder Executivo para fiscalizar redes sociais, ferramentas de busca e empresas de mensagem instantânea. O texto também estabelece regras para publicidade, contas governamentais e outros temas. E a votação será nominal, ou seja, será possível saber como cada parlamentar votou. E hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, entregou ao presidente do Senado sugestões para que sejam acrescentadas ao texto. E um outro assunto é que a Suprema Corte iniciou nesta terça-feira a análise de mais de 200 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra pessoas acusadas de envolvimento nos atos de vandalismo no dia 8 de janeiro aqui em Brasília. Foram instaurados 2 inquéritos contendo mais de 100 denúncias em cada um. O STF decidirá se abre ações penais contra os acusados e se as pessoas forem aceitas, então, se as denúncias forem aceitas, aí sim essas pessoas viram réus. Esse julgamento ocorre até o dia 2 de maio. Eu volto com vocês, uma boa noite. Obrigada pelas informações, Camila. Boa noite e bom descanso a vocês. Agora mudamos de assunto para falar de economia, porque os negócios no setor de alimentos tiveram um crescimento de mais de 15% em 2022, de acordo com um levantamento do Sebrae. Vamos a São Paulo, capital econômica do país, saber mais com Elane Gomes. Boa noite, Elane. Olá, boa noite para vocês aí em Cachoeira Paulista e uma ótima noite para você que nos acompanha. Olha, no ano passado foram registrados 80 mil novos pequenos negócios no ramo de alimentação. Nossa reportagem mostra a história de uma nutricionista que começou a vender marmitas e hoje emprega outras pessoas. Quando trabalhava como nutricionista, Fernanda via a dificuldade que muitos pacientes tinham em preparar refeições saudáveis. Com a ajuda de sua mãe, começou a fazer marmitas para vender. O sonho cresceu e a casa se transformou em uma cozinha profissional.
Hoje, o negócio emprega 10 colaboradores e vende cerca de 8.000 marmitas por mês. A gente começou de uma forma dentro de casa mesmo, né, como a maioria das pessoas hoje começam. E a gente foi crescendo, a gente foi criando uma rede de indicação, então clientes nossos foram indicando para outras pessoas. E aí a gente começou a ver que realmente tinha potencial esse negócio. Assim como Fernanda, muitos brasileiros também apostam no próprio negócio. De acordo com o levantamento do Sebrae, no ano passado, 80.000 novos pequenos negócios foram registrados no ramo de alimentação. Teve esse aumento durante a pandemia por uma série de razões, né? A mudança do comportamento do consumidor, uma parte obrigatoriamente pelos fechamentos, né, de estabelecimentos comerciais, e também essa questão do home office, né, do trabalho remoto. E para quem quer abrir um negócio desse tipo, vale a pena investir em formação, estudar o segmento que se deseja atuar, entender os hábitos do consumidor são dicas fundamentais para empreender. Procurar entender o negócio, procurar tomar as decisões com as informações corretas e procurar ver no consumidor aquele que vai indicar o melhor caminho a seguir, né, com base naquelas avaliações que o microempreendedor ou que o pequeno negócio for decidir fazer. Fernanda conta que pretende expandir o comércio. Quer oferecer um curso para quem também pretende vender marmitas. Então a ideia é montar um curso para ensinar as pessoas a como produzir as marmitas dentro de casa e começar um negócio também. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo registrou um aumento de 149% nos surtos da doença mão-pé-boca no estado. Essa síndrome viral e sazonal é mais frequente em crianças de até 5 anos. De janeiro a março deste ano, foram registrados 391 surtos da enfermidade. No mesmo período do ano passado, foram 157 notificações no estado de São Paulo. Durante todo o ano de 2022, o total de 387 surtos da mão, pé e boca foram contabilizados no estado. A doença é transmitida por meio das secreções de vias aéreas, gotículas de saliva, via fecal-oral e pelo contato com lesões. O vírus pode provocar estomatites, febre alta, pequenas bolhas nas mãos e nas plantas dos pés e manchas vermelhas na boca, amígdalas e faringe. Crianças de até 5 anos são as principais vítimas. A prevenção ocorre por medidas básicas de higiene, como lavar bem as mãos e manter os ambientes limpos. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. Agora a gente fala de esporte. As secretarias dos Direitos da Pessoa com Deficiência e dos Esportes do Estado de São Paulo abriram as inscrições para a primeira etapa regional dos Jogos Paralímpicos do Estado, o Paresp. As competições desta fase vão acontecer entre os dias 9 e 12 de julho no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, na capital paulista. Podem se inscrever atletas que já tenham completado ou vão completar 15 anos. As inscrições devem ser feitas pelo sistema interno das secretarias de esporte dos municípios do estado. Para a segunda etapa, os interessados poderão se inscrever de 20 de maio a 20 de junho e para a terceira, de 21 de junho a 21 de julho. Voltamos com informações da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que está sendo realizada em Aparecida. No fim de semana, a Comissão para a Juventude da CNBB falou da Jornada Mundial da Juventude, que este ano será realizada em agosto na cidade de Lisboa. A 37ª edição da Jornada Mundial da Juventude acontece pela primeira vez em Portugal. O evento será em agosto deste ano, na capital Lisboa. Com o tema retirado do livro de Lucas, Maria levantou-se e partiu apressadamente, a JMJ é considerada um dos principais encontros católicos do mundo. Essa JMJ é muito esperada, sobretudo porque nesse meio tempo tivemos a pandemia que a postergou, mas faltando 100 dias é a hora de arrumar a mala. Segundo a Comissão para a Juventude da CNBB, até agora 23 bispos, 161 voluntários e mais de 12 mil peregrinos se inscreveram.
A Jornada Mundial da Juventude em Lisboa será realizada nos 6 primeiros dias de agosto. A menos de 100 dias para o encontro, a Comissão para a Juventude da CNBB apresentou durante a Assembleia dos Bispos a necessidade de ajudar os jovens a irem participar da JMJ. Criatividade mesmo, seja para quem vai, para lidar com as suas despesas, seja também com os que ficam. O que não podemos é, na Igreja do Brasil, usar a questão social para cortar essa ligação com o Santo Padre, que tem depositado na juventude uma confiança extraordinária. A última Jornada Mundial da Juventude aconteceu no Panamá em 2019 e reuniu mais de 600 mil jovens. Além de estar presente, o chamado é para ser presença e estar por inteiro, neste que é o maior encontro da juventude com o Santo Padre. E a preparação passa pela consciência de que eu não vou viajar, de que eu não vou fazer turistar na Europa, mas ela possa ser permeada e motivada pela partilha solidária de toda a comunidade. Agora falamos do tempo, porque o alerta de temporais retoma ao sul do Brasil. Veja aqui no mapa, a chuva mais forte já pode ser vista logo cedo, acompanhada de raios nos 3 estados, sendo mais intensa no norte do Rio Grande do Sul e em áreas da Serra Gaúcha e Catarinense. O aumento destas instabilidades acontece devido ao deslocamento da frente fria que atuava em áreas da região sul. Aqui em São Paulo, sul de Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso e em áreas do Mato Grosso do Sul, vamos ter a visita dos temporais. Enquanto isso, no norte do país, a zona de convergência intertropical influencia o tempo por lá e provoca chuvas intensas, principalmente no Amapá, Maranhão e em áreas da região litorânea do Nordeste. Temperaturas bem frescas pela manhã em Goiânia e Campo Grande, com 19 graus. O dia esquenta bem em Palmas, com máxima de 35 e em Cuiabá, com máxima de 30 graus. Reinaldo? Vamos falar agora de densidade demográfica. Densidade demográfica. Um relatório da Organização das Nações Unidas aponta que a Índia vai ultrapassar a China em número populacional. A previsão é que isso aconteça ainda na metade deste ano. Veja o giro internacional. A Índia está prestes a se tornar o país mais populoso do mundo, ainda neste ano. Os dados demográficos do relatório do Fundo de População das Nações Unidas estimam a população da Índia em 1 bilhão e 428 milhões, contra 1 bilhão e 425 milhões da China. Embora os dois países representem mais de 1/3 da população do mundo inteiro, o crescimento populacional chinês está diminuindo. Por falar da China, o país asiático planeja construir uma internet espacial centrada na Lua para melhorar a conectividade e a navegação para futuras missões espaciais. Cientistas planejam construir uma constelação de satélites ao redor da Lua antes do final desta década. Da Lua voltamos para a Terra, direto para as espetaculares ilhas da Croácia. Por lá, mais de 2.000 ciclistas de montanha competiram em uma corrida de 5 dias, finalizada neste final de semana. Os competidores percorreram uma distância total de 291 quilômetros, com 6.150 metros de subidas. Os alemães Lukas Baum e Georg Jäger garantiram o título masculino pela primeira vez. Já no feminino, Bettina Janas e Kim Ames, também da Alemanha, foram as vencedoras. Voltamos com assuntos da Igreja Católica. Hoje o Papa Francisco nomeou Dom Odilo Scherer como membro do Departamento Vaticano para a Evangelização. O cardeal arcebispo de São Paulo vai atuar na sessão para questões fundamentais da evangelização no mundo. O repórter Jean César ouviu Dom Odilo. Hoje também temos dificuldades, perseguição religiosa, cerceamento da liberdade religiosa e a perseguição, martírios. Temos hoje, mas apesar disso, o Evangelho é anunciado, testemunhado e vai para frente. Esta é a missão da Igreja. E Jesus
já advertiu que seria assim e, portanto, não é que somos surpreendidos por haver perseguição religiosa hoje. Isso faz parte da história da evangelização. Mas é claro que nos nossos dias, e como em cada época, nós precisamos encarar essas situações com sabedoria e com coragem, mas também com aquela metodologia que ajude as igrejas, ajude os cristãos a não esmorecerem, a não desanimarem. Eu espero agora conhecer melhor qual é, digamos, a nova proposta de trabalho, mas esse dicastério, que era o antigo Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, ele está dentro do dicastério para evangelização, mas com uma missão própria, questões fundamentais da evangelização. Então, ali acompanha-se a questão da catequese, a questão dos eventos extraordinários de evangelização, que são, por exemplo, os congressos eucarísticos, os jubileus, os anos santos e outras tantas iniciativas, como o Dia Mundial do Pobre e assim outras tantas iniciativas que são momentos fortes de evangelização que a Igreja propõe. Outros 2 brasileiros, irmã Maria Eliane Azevedo da Silva, superiora provincial da Congregação das Missionárias do Sagrado Coração de Jesus, e Moisés de Azevedo Filho, da comunidade Shalom, foram nomeados como novos membros do dicastério para a evangelização. E tem alegria na Assembleia Geral dos Bispos, hein? Um encontro que reúne os pastores de diferentes lugares do país, dá demonstrações de animação por parte dos representantes da Igreja Católica no Brasil. Sanfona, microfones e outros instrumentos fazem o momento de confraternização dos bispos ficar mais animado. O momento musical acontece há alguns anos e é uma maneira de alegrar o clero após um dia de muito trabalho. Dom Valmor que me pediu, já dá uns 4, 5 anos, faz uma animação aí, sabe que eu toco acordeon? Então eu trago sempre o acordeon e os instrumentos de ritmo e os bispos vão chegando e todos eles me cobram, né? Quando é que vai ser a nossa animação, nossa recreação? Dom Genivaldo Garcia foi nomeado recentemente pelo Papa Francisco e participa da Assembleia pela primeira vez. E não ficou acanhado durante a noite de ontem, quando assumiu a percussão junto com seus colegas. E quem se capacita, ou quem tem o dom, vai ali, toca um pouquinho, canta, se anima. E todos nós ficamos ali após o café, após a janta, colocando os nossos dons à disposição para se alegrar um pouquinho, para dizer que a força do Espírito Santo é que nos une. Como um bom catarinense filho de agricultor, Dom Guilherme deu uma palhinha das músicas que foram cantadas durante live dos bispos. Nem me lembro porque foram tantas, mas tem aquela lá do... Lá vai a chalana, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. A igreja no Brasil se mostra unida e fecunda com a presença dos sucessores dos apóstolos, nos trabalhos pastorais e com o sorriso e alegria que se tornam vias de santificação. Quem canta, os males espanta. Eu venho do sul e do norte, do leste e do oeste, de todo... Olha, a alegria faz muito a diferença na convivência, não é mesmo? Falamos agora da campanha do projeto Dai-me Almas, porque a Canção Nova existe para anunciar o Evangelho. E pode alcançar muitos lares, muitas famílias, pelo sistema de comunicação. É por isso que a sua ajuda é tão importante para manter esta obra que evangeliza 24 horas por dia. Alcançamos 68% de nossa meta nesse mês. Faltam somente 3 dias úteis para terminar abril. Contribua já para o fechamento da campanha. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Se preferir, doe pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. Contamos com você. Obrigada por sua fidelidade e comprometimento. Olha, a igreja celebra hoje São Marcos Evangelista, padroeiro dos tabeliões, escrivães, vidraceiros, óticos. Em Roma está a Basílica, que guarda ruínas paleocristãs e é identificada como o local em que o evangelista Marcos realizou suas primeiras pregações.
A cidade de Roma guarda um verdadeiro tesouro histórico, muitas vezes escondido no subsolo dos lugares, como é o caso das ruínas na parte inferior desta basílica dedicada a São Marcos. Nós vamos agora conhecer este templo romano dedicado à memória da pregação do evangelista. As portas abertas nos dão acesso ao interior da basílica. Em um dos quadros é possível ver a figura de São Marcos. A igreja está localizada no bairro Apud Palatina, área antes povoada por 45 mil habitantes. Aqui os primeiros cristãos se reuniram para ouvir a pregação de Pedro e Marcos. A vida de San Marco como evangelista ed evangelista. A vida de Marcos como evangelista começou exatamente aqui. Testemunhos de leigos ou dos primeiros padres relatam que ele veio de Roma e viveu perto das encostas do Campidoglio. Tempos depois, o evangelista foi enviado para Alexandria, no Egito. Chegou a ser capturado no local e morto em 24 de abril de 68. Os cristãos teriam recolhido os restos mortais e preservado em um santuário. Mais tarde, 2 mercadores venezianos teriam levado o material para Veneza para preservá-lo da invasão dos infiéis. No subsolo, nos deparamos com as marcas da arquitetura cristã primitiva. Segundo Monsenhor Renzo Giuliano, especialista em arte antiga, esta é a primeira paróquia da história. Este lugar começou a ser valorizado depois da liberdade de culto. Papa Marcos, antigo pároco do Oratório de São Marcos, mandou construir a basílica sob o Império de Constantino. É importante destacar que esta não é como as basílicas de São Pedro e São João de Latrão, que já existiam. As escavações realizadas entre 1988 e 1990 definiram as diferentes fases da construção da basílica. Além da pia batismal, outro elemento comprova a relevância do local. O chão de mármore indica por que Constantino investiu na basílica. Alguns séculos depois, o templo foi reconstruído pelo Papa Adriano I, na época do Império de Carlos Magno. Além da riqueza histórica, existe o valor espiritual. O templo está aberto aos peregrinos que quiserem conhecer e rezar na Basílica de São Marcos. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Olha, assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz, com o padre Adriano Zandoná. Às 9h30 tem Gente de Fé e às 10h30 você assiste ao PHN. Uma ótima noite a você. Boa noite. Paz para você.